Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, sou orientada pela professora Carol e sou monitora de vocês de LMF2. Nesse módulo, a gente vai falar um pouco do sistema linfático, que é um sistema extremamente interessante, porque ele vai ter uma função de capturar esse excesso de água que fica acumulado nos tecidos, mas principalmente ele age na defesa do nosso corpo. Mas como é que ele faz isso? Normalmente, eu vou ter o meu sangue, circulando nos vasos sanguíneos, normal. À medida que esse sangue vai passando, esse plasma vai ser extravasado para fora dos vasos e vai se acumular nos tecidos, que é justamente o chamado líquido intersticial. Esse líquido intersticial ele vai ser captado pelos vasos linfáticos e a partir daí ele recebe a denominação de linfa. Essa linfa vai passar por uma grande circulação linfática para depois desembocar na circulação venosa e ser excretado. Mas por que ele vai passar para a circulação linfática e não ser diretamente excretado? Podia simplesmente ir para a circulação venosa direto. Porque à medida que ele vai passando, ele vai encontrando pequenas estruturas que vão fazer uma inspeção dessa linfa. Essas estruturas são chamadas de linfonodos. Eles são os quartéis generais do nosso organismo. A linfa é como se fosse basicamente uma amostra de sangue. Então, se tiver um patógeno dentro daquela linfa, ele vai ser identificado pelo linfonodo, ele vai poder desencadear uma resposta imune e proteger o nosso corpo. Então, os linfonodos são os nossos quartéis generais. Embora eles sejam muito pequenos, para compensar isso, eu vou ter ele em várias topografias do corpo em um número considerável. Então, eles realmente têm um formato de feijão, eles não são palpáveis quando eles não estão inflamados, mas eles são muito importantes. Então, já entrando um pouco na histologia, eles vão ser órgãos encapsulados, ou seja, eles vão ser revestidos por TCPD, uma cápsula de TCPD. Eles vão ter duas superfícies, uma superfície convexa e uma superfície côncava. E qual a importância disso? Como eu disse, eles vão agir como um filtro, eles vão filtrar, inspecionar e ser um círculo de reação imunológica. Então, a linfa, ela penetra e passa por toda a arquitetura do linfonodo. Então, nessa superfície aqui, eu vou ter os vasos linfáticos aferentes, ou seja, os que chegam no linfonodo, e nessa outra superfície, eu vou ter os vasos linfáticos eferentes, que são os vasos que saem do linfonodo. Então, como eu falei, ele vai ter também uma arquitetura geral dividida em córtex, que é essa região mais basófila, ou seja, mais roxinha, e medula, que é essa região mais central, mais pálida, que está mais difusa. Então, vai ser dividido em córtex e medula. Além disso, quando eu aproximo no córtex, ele vai ter uma subdivisão, que é o córtex superficial ou externo, que é mais próximo da cápsula, e o córtex profundo ou paracórtex, que é mais próximo da medula. Ele não vai ter uma delimitação tão certa, mas como é que eu vou identificar? O linfonodo, de uma maneira geral, ele vai ser formado por células reticulares, que são células que vão fazer a arquitetura do tecido, e células de defesa, linfócitos B, linfócitos T, plasmócitos, macrófagos, células dendríticas e por aí vai. Só que no córtex superficial, eu vou ter um predomínio de tecido linfóide nodular, ou seja, tecido linfóide acumulado em nódulos, nessas bolinhas que vocês podem observar. E por ele ser nodular, ele vai ter uma predominância de linfócitos B. Já no meu córtex profundo ou paracórtex, eu vou ter uma predominância de tecido linfóide difuso. E por ele ser difuso, ele vai ter uma predominância de linfócito T. Quando eu desço mais para a medula, vocês podem perceber que ela vai ficar mais pálida, como se ela tivesse alguns espaços. Diferente do córtex, ela vai ter uma conformação um pouco diferente. Então, esse tecido que eu aproximei aqui são chamados cordões medulares, que são formações compostas por células reticulares e células de defesa. É como se fosse, a professora Carol gosta sempre de fazer essa analogia, é como se fosse uma pulseira de contas. Eu vou ter o fiozinho, que vai ser formado pelas células reticulares, e eu vou ter as continhas que formam a pulseira, que são as células de defesa. Então, aqui eu vou ter plasmócitos, macrófagos, células dendríticas, linfócitos B, linfócitos T. E, além disso, eu vou ter esses grandes espaçamentos que vão estar dispersos, que são chamados de seios medulares, que é justamente por aqui que a linfa vai passar.
E olha como realmente faz sentido. A linfa vai passar por esses buracos e vai estar em amplo contato com os cordões medulares, que vão ser as células de defesa. E essas células de defesa vão estar constantemente entrando em contato com essa linfa e vão ser ativadas se necessário. Então, elas realmente vão inspecionar de perto. Então, já que eu disse que o linfonodo é um quartel-general e ele faz uma inspeção da linfa, ele também vai ter um circuito da linfa. Então, como é que acontece? A minha linfa vai chegar aqui pelos vasos linfáticos aferentes, ou seja, os vasos linfáticos que chegam. E ela vai desembocar nesse seio aqui, nesse espaço, que é chamado de seio subcapsular, que é um espaço que fica entre o parênquima do linfonodo e a cápsula de TCPD. A partir daí, ela vai descer e continuar nesses espaços que são chamados de seios trabeculares, que são espaços que vão ficar entre o parênquima cortical, ou seja, o tecido do córtex. Ela vai continuar descendo, até que ela vai desembocar nos seios medulares, que são esses espaços. A partir dali, ela vai sair pelos vasos linfáticos eferentes que compõem o hilo, ou seja, o hilo é essa saída e esse espaço onde saem e entram vasos. Em todos os órgãos vai ser assim, e no linfonodo não vai ser diferente. Então, nessa superfície côncava, eu vou ter a região do hilo, que é essa aqui, que ela é uma região que é composta por vasos. Aqui você observa um vaso, também tecido adiposo, só por questão de sustentação. E aqui que vai ter os vasos linfáticos eferentes. Então, a linfa ela vai percorrer todo o linfonodo, vai sair pelos vasos linfáticos eferentes e voltar para a circulação da linfa. Então, só recapitulando, a linfa vai passar pelo seio subcapsular, depois pelos seios trabeculares, seios medulares e vasos linfáticos eferentes. Lembrando que durante todo esse percurso, as células de defesa elas estão inspecionando essa linfa e estão desencadeando uma resposta imune se necessário.